Então, vamos lá. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui na Sucesso, estamos aí para debater temas sobre a gestão de TI e, mais uma vez, estamos com uma ideia de uma conversa sobre inteligências da gestão de TI que podem ser aplicados à gestão de negócio como um todo. Nós, enquanto Sucesso, já viemos aqui debatendo esse tema até para valorizar o conhecimento que o gestor de TI tem, né, e que pode ser muito bem aplicado inteligentemente para outras áreas da empresa, né. Estamos falando aqui de metodologias, processos, ferramentas. Então, são temas que nós gostamos bastante de defender, literalmente puxando o tema para o nosso clube aí, né, de gestores. E aí a melhor maneira disso é poder debater e conversar e compartilhar experiências. Hoje nós estamos com o José Bittencourt, que é um gestor originalmente de TI e que hoje trabalha numa área de negócio dentro de uma indústria automotiva. E temos o Carlos Osti, que é um empresário, desenvolvedor também de tecnologia, e que nós estamos fazendo aqui um contraponto, né, entre um usuário avançado de tecnologia e uma pessoa que está acostumada a desenvolver soluções para esse ambiente, né, que eu acho que é importante ter essa visão de poder conversar com os usuários e poder trazer e viabilizar isso, né. Então, nós temos aqui hoje o José Bittencourt, então, e o Carlos Osti para a gente conversar. Pessoal, eu só aproveitando, então, quem puder aí já dando um like aí depois, no final dessa conversa. A ideia é conversarmos durante 1 hora, né? Quem tiver perguntas já pode ir colocando isso no chat, a gente vai interagindo. Nós estamos aqui com duas pessoas experientes, então nós estamos aqui meio sem roteiro, mas ao mesmo tempo que queremos também interagir com o público até para poder enriquecer mais ainda a conversa, certo? Eu começo aqui uma provocação já com vocês, né, com o Bittencourt principalmente, que o Bittencourt tem uma trajetória interessante, que é da área de tecnologia e que hoje está não necessariamente na área de tecnologia, mas coordenando uma área de negócio muito importante dentro dessa indústria automotiva. Eu queria já começar contigo, né, Bittencourt, explorando esse tema, ou seja, como é que é essa experiência, né, de poder usar o teu conhecimento, da tua trajetória profissional e dentro de uma área que não necessariamente é de tecnologia, né, mas que você traz toda essa bagagem para poder aplicar numa área de negócio. Está sendo fácil? Foi fácil? Como é que está essa experiência? Não, bacana. Seja Boa bem-vindo. tarde. Obrigado, Missato. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite. Já vi algumas pessoas aqui conhecidas aí já de trajetória, de jornada nesse grupo aí. Então, para quem não me conhece, eu sou José Bittencourt, né? Como o Missato bem apresentou, né? Trabalho com tecnologia há algum tempo, né? Chega uma hora que o cabelo ou a falta de cabelo entrega, né? Então, é, é, vamos contabilizar aqui, vocês façam as contas, né? Desde 1993 trabalhando com tecnologia e desde lá já trazendo a ideia de serviços, né? Então, desde 93, já pensando no início da minha carreira ali em como prestar um bom serviço de IT, né? Entendendo a IT como sempre a transformação da tecnologia a favor de alguma coisa, né? E não a TI pela TI, né? Então, como o Misato comentou, hoje eu não atuo em TI, né? Então, os meus últimos 3 anos de carreira, agora recém-completados ali na Volvo, aqui em Curitiba, né? Até agradecendo também a Volvo por permitir eu estar aqui, né? Foi bem legal, eles têm permitido esse tipo de acesso, né? Nesse momento em que troca tem sido fundamental, né? Para a gente estar se reinventando. Esses 3 últimos anos têm sido muito desafiadores e, ao mesmo tempo, respondendo a tua pergunta, Misato, é o velho novo. Por que eu digo velho novo? Porque é possível e muito claro hoje nós coletarmos tudo que nós aprendemos em TI nos últimos anos e a proposta
dessa nossa bate-papo aqui, nesse webinar, é tratar muito sobre Enterprise Service Management, né? Está no nosso título lá, ESM, né? E o ESM não tem nada de novo, né? Então, o que é o ESM na prática? Né? É aplicar todos os conceitos que nós temos e a cadência que nós temos hoje em gerência de tecnologia da informação a favor de um negócio, e não é cuidando de TI. Então, como o Misato comentou, hoje eu estou frente a uma área de coordenação de projetos logísticos em pós-venda, né, para disponibilidade de peças para a América Latina inteira, de veículos pesados e semi-pesados na companhia, para toda, né, a América do Sul, falando Chile, Peru, Argentina e Colômbia, e toda essa orquestração desse modelo hoje de disponibilidade de peças e tudo mais, nós coordenamos com conceitos que eu aprendi lá atrás em ITSM. Então, basicamente, nós convertemos um ITSM e acoplamos ele para uma realidade dentro do mercado logístico para toda a América do Sul. Isso se tornou um case lá nos 2 últimos anos, né? Até recentemente, hoje pela manhã, tivemos um case para tentar ampliar esse case para outras plantas, né, na Volvo no mundo, né, tá levando isso para outras áreas de TI que também tem essa mesma dificuldade, né, conhecem muito de TI, conhecem muito do dia a dia, controlam uma CMDB como ninguém, fazem case management como ninguém, só que nunca pensaram em criar um ticket de incidente ou solicitação de serviço para a área de logística. A IT, historicamente, sempre ficou dentro do modelo, ou eu trabalho com IT, ou eu trabalho com, no máximo, manutenção predial. Ah, não, mas e a contabilidade? Não, a contabilidade tem os processos internos dela, tem os softwares especialistas dela. Ah, então eles não precisam de case management? Não, até precisa, mas aqui isso é de IT, aí tem que entender, não sou contador, teria que ter algum especialista de contabilidade na TI para poder traduzir isso. Então, esse foi a nossa virada, né? Foi tentar conscientizar a TI, e a nossa TI em grande maioria totalmente terceirizada na companhia, né? Nós temos uma pessoa-chave só de TI para fazer realmente o serviço de sistemas transacionais da companhia, mas não os sistemas de negócio. Então, o que nós tomamos por decisão, então? A nossa área que está sendo ressignificada, que nem se chama mais área de projects que nós tínhamos anteriormente, se chama agora Customer Services, focado em cima do cliente, nós passamos a ser uma área tradutora. Então, a minha área tem outras pessoas também que conhecem de tecnologia. Nós atuamos em projetos centrados no cliente, traduzimos essa demanda para negócios em tecnologia específicos. Ou seja, se a área de logística hoje tem uma deficiência A, B ou C, nós elencamos isso, mapeamos isso, usamos tecnologias de design de serviço, que surgiram todas da TI, né? Eu estou falando aqui de ITIL, eu estou falando de COBIT, eu estou falando de KCS, transformo tudo isso aqui, coloco um PDCA no meio e só traduzimos isso para uma linguagem de negócio na logística lá. E fazemos as associações, o famoso depara. E esse depara, né, dá trabalho, leva tempo, então se você me pergunta se é fácil ou difícil, depende da época. Difícil é o começo, é conseguir o aporte, é conseguir o patrocínio da alta direção para fazer. E o segredo, não contar que é IT. Se eu contar que é IT, não vira. Então eu tenho que contar que é uma gestão de processos, que é uma orquestração de informações, que é a geração de dashboards, e por dentro de casa eu estou contratando um ITSM que tem um orquestrador de fluxo, eu estou contratando um BPMS, eu estou contratando um gerador de dashboards, crio uma suite, e essa suite eu vendo para a área de negócio e compro da área de TI. Então é assim que nós estamos fazendo, né? E a gente vem conseguindo criar esse conceito com muito sucesso aí. Mais fácil não é, mas o começo é mais difícil. Bacana. Você está falando de uma coisa importante, né? A maturidade da Volvo para montar esse time, né? Que traz essa pegada de TI, essa gestão de TI numa área de negócio, né? A empresa teve maturidade para escolher essa equipe para montar isso também, né? O Carlos Ost, você que trabalha aí desenvolvendo essas soluções, você já tinha visto esse nível de maturidade nas empresas vamos pensar assim, uma área de negócios utilizando uma ferramenta tradicionalmente com conhecimento de COBIT, de ITIL, essas inteligências aí tradicionais? É mais fácil implantar quem tem
essa maturidade também? Como é que é isso? Claro, Misato. Bom, primeiro, eu gostei muito da forma com que o Bittencourt já abordou. Nós estamos, nosso público basicamente são gestores ou pessoas que entendem da área de TI. Eu gosto muito de uma forma que o Bittencourt fala, uma outra vez, numa outra conversa que a gente teve, ele até citou, hoje ele falou um pouco do velho para o novo, né? Mas eu gosto muito quando ele fala de volta para o futuro, Sim. né? Eu adoro essa brincadeira que ele faz da volta para o futuro, que é, na verdade, a gente vive, Misato, num mundo orientado ao serviço. As empresas, até elas têm organogramas, e esses organogramas são bastante verticais. Mas se você for olhar as operações da empresa e todos os seus processos, eles acontecem de forma multidepartamental. Se você olhar para dentro de uma empresa, você vai ver que cada setor de uma empresa, no fundo, ele é um prestador de serviço de um setor para o outro, para que esse conjunto de serviços provenha para o mercado o serviço principal da empresa. No caso da Volvo, entregar caminhões, manter esses caminhões funcionando, prover os seus clientes com peças, né? Se a gente olhar empresas como uma Sanepar, por exemplo, que é uma companhia aqui do Paraná, e você olhar para essa empresa, qual é o objetivo dessa empresa? Ela é produzir água, tratar esgoto, né? Se você pegar uma empresa de um hospital, é de produzir saúde. Mas para que cada um desses serviços seja bem feito, ele, na verdade, cada setor tem que funcionar como um serviço. E se você observar, não é isso que acontece, né? Cada setor funciona como caixinhas independentes. E eu acho que essa experiência que nós, que somos gestores da área de tecnologia, e bacana você ter feito esse convite para quem é provedor de tecnologia e hoje para quem está produzindo tecnologia para a área de negócio, que é até aquela brincadeira, tem gente que fez, então sabe porque fez e realizou, que é o caso do Bittencourt. Na Volvo, ele realizou esse projeto. Nós, que somos prestadores de serviço na área de TI, a gente aprende com a experiência do nosso cliente, né? É claro que a gente também tenta implementar isso dentro das nossas próprias empresas, mas a gente vê os nossos clientes implementando esse tipo de projeto. Então, assim, só para resumir, o que acontece? A gente, respondendo a sua pergunta, sim, a gente vê várias iniciativas das empresas. As empresas cada vez estão entendendo mais que elas precisam estruturar os seus departamentos como prestadores de serviços. Eu vou dar um exemplo para concluir a minha resposta. Você, dentro de uma empresa, quando pede algo para o setor de TI, normalmente a área de TI te disponibiliza uma interface onde você registra o seu chamado de suporte, onde normalmente você explica o que você precisa, e a equipe de TI, por outro lado, tem um prazo para te atender. Ora, a provocação é a seguinte: por que quando eu tenho que pedir para o departamento jurídico da empresa avaliar um contrato para mim, por que normalmente o que as empresas fazem? Mandam um e-mail para o departamento de TI. Aí esse e-mail cai na caixa de TI, não tem prazo de atendimento, não tem o que a gente chama de SLA. Eu posso pedir qualquer coisa para a área de TI, eles não têm um catálogo de serviços. Esses são os serviços da minha área jurídica que eu presto para os meus departamentos. Da mesma forma, a área de contabilidade, a área de, igual ele citou, da área de serviços gerais e assim por diante. Então, o que eu acho que foi brilhante nesse projeto da Volvo, esse projeto do Bittencourt, com o Bittencourt, é que eles transformaram tudo que já era uma boa prática e que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, que é o que ele fala de volta para o futuro, né? Não existe aí nenhuma reinvenção de roda. É só simplesmente pegar aquilo que a gente já sabe fazer bem e falar, eu vou levar isso para os outros departamentos também. O nome desse evento, eu gosto do nome desse evento, eu achei que foi bem acertado que a Sucesso fez, que é quais tecnologias, ou quais metodologias, ou quais disciplinas, ou seja, qual é a experiência que a área de TI já faz bem na área dela, que as outras áreas poderiam aprender conosco, né? Porque
a gente está sempre tentando aprender com as outras áreas. O que as outras áreas podem aprender com a gente? Então, sim, as empresas estão usando, é pouco ainda. Todas as empresas, elas acham uma outra coisa, uma coisa aí para deixar até a palavra para o Bittencourt um pouco, que é, por que as empresas, quando pensam em fazer esse tipo de transformação metodológica, disciplinar, ela pensa sempre em grandes investimentos. Eu vou ter que comprar um software sofisticado, agora eu tenho que preparar a equipe para isso ou para aquilo. E, na verdade, às vezes, tudo que eles precisam, eles já têm dentro de casa. Não é verdade? É isso aí. A gente ficou 1 ano e 8 meses, pensando só nesse case em específico, a gente tem outras frentes lá, né? De implantação. 8 meses foram de desenho de processo, gente. Não teve nada de tecnologia. Nada. Isso é conquistar essa maturidade, essa cultura de mapeamento, né, de catálogo de serviços, como bem comentou o Carlos Ost, né, você levar essa maturidade para mapear processo, para desenhar serviços, não é uma exclusividade da TI. Todas as áreas têm necessidades, né? A gente às vezes liga para algum telefone de atendimento, de suporte, de produto em geral, né? Você quer pedir uma atenção de uma batedeira de bolo, você liga lá, você vê que não tem, às vezes, um procedimento padrão, né, para poder escrever esse mapeamento de como atender uma simples chamada de telefone, né? E isso também é um trabalho importante que o Bittencourt fez e que vocês fazem, né, Carlos Ost e Bittencourt, cada um no seu lado da mesa, mas você trazer essa cultura, né, que não tem nada a ver com tecnologia, mas trazer essa cultura e implementar isso na cabeça das pessoas é uma estratégia, como bem disse o Bittencourt, né? Como é que foi essa experiência, né, Bittencourt, de conseguir trazer essa cultura, né, de começar a catalogar esses serviços todos, né? O primeiro ponto, Misato, aqui foi antes de brigar, já fazer as pazes com a Haiti, foi a primeira coisa. Porque eu cheguei e esse cara é de Haiti. Esse cara de Haiti, o que ele está fazendo aqui? A gente já tem uma área de Haiti institucional, já existe, é terceirizada, e a parte que é local está aqui, está bem assistido, nossos computadores estão todos aqui, nossos sistemas estão no ar, não sei se isso vai dar certo, você não é um cara de logística, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, praticamente eu cheguei no modelo undercover ali dentro da companhia, né? Então eu entrei ali e estava ali na área de projetos e comecei a atuar com o time ali e começou uma ideia de puxa, esse problema que nós temos nesse projeto, tem uma tecnologia que poderia ser aplicada a isso. Existe? Teria que ver com a IT. Não, vamos pesquisar aqui, vamos ligar para essa empresa e vamos conversar com ela aqui, ver se tem alguma solução para isso. Isso começou a dar pace, começou a dar velocidade. E a partir do momento em que a gente começou a linkar tecnologia, as pessoas começaram a entender e procurar mais e começaram a nos questionar. Tá, mas por que você já teve esse link tão rápido? Aí eu falo, não, fica tranquila, porque a gente já conhecia esse mercado, já era de IT, sei que esses caras tinham essa solução. Mas como que você sabe que vai atender no prazo? Não, é porque eles têm um SLA. SLA? O que é SLA? Não, então peraí, vamos voltar um pouquinho. Então, naturalmente, começou essa quase que catequese de todo mundo, a ponto da gente ter que fazer algumas reuniões internas, onde eu tive que apresentar o que é catálogo de serviços, o que é SLA, o que é OLA, o que é contratar um software como serviço. É uma área de logística, gente. É ainda, né? Espero que seja assim aqui no Brasil por muitos anos, né? Uma grande área de logística e que fala para mim, como assim SaaS? O que é SaaS? Lá vem você com esses termos de IT. Eu falei, lá vem vocês com esse termo de logística, a quantidade de letrinhas que vocês têm, FTL, LTL, né, e por aí vai. Eu falei, vocês também têm a sopa de letrinhas de vocês, mas por que a gente não faz um blend? Né? A gente tá na moda, blend de tanta coisa, né? Eu falei, vamos fazer um blend aqui, né, e vamos facilitar a vida de TI. E aí, como é que a gente vendeu isso para a IT? A IT, tua maior dificuldade qual é? O usuário, as áreas solicitantes não sabem o que querem, e depois que o sistema está pronto, que daí eles pedem um monte de mudança depois e acho que tem que ser pelo mesmo preço. Opa, então peraí, vamos resolver esse problema também. A gente resolve isso com catequese, com estrutura didática, né? Estrutura de transferência de conhecimento. Então tem que mediar. O quanto é importante para a TI saber o que o negócio precisa e a gente traduzir esse lado, e a tradução contrária também.
né? E o que o Ost fala do De Volta para o Futuro aqui, que a gente brincou já várias vezes, é porque tudo isso que está acontecendo agora, fora a pandemia que ninguém previa, mas todos esses ciclos já vêm acontecendo, a questão de trabalhar remoto, a questão de trabalhar com tecnologia aplicada a negócio, já tem um monte de artigos, bibliografia e situações prontas que antecipavam isso lá fora já em 2015. Então, eu comentei isso com o Ost e com o Misato outro dia, né, num outro bate-papo que a gente estava tendo. Muita coisa do que eu estou aplicando hoje, a sensação que eu tenho, né, e o Ost teve a mesma sensação, é que sempre tudo que acontece lá fora leva uns 6, 7 anos, vem aqui para o Brasil com força total. Então, nós antecipamos essa fase. Então, o que aparece uma grande ruptura, uma grande inovação, não tem nada de novo. Né, eu só vim de volta para o futuro. Eu fui lá para as bibliografias do passado, dos Estados Unidos, que estão acontecendo aqui agora. Então, vem a história. Se vocês olharem aqui minha mesa, até para pegar uns exemplos aqui, eu tenho um livro meu aqui de Design Thinking de Serviços, Modelagem de Processo de Negócio, Proposta de Valor. Né? Então, são livros que não são de IT, não são livros técnicos, são livros para cuidar de processo e gente. E o que a gente está fazendo é a codificação disso para o outro, a biblioteca que nós já temos muito madura nos últimos anos, que é todo esse nosso modelo de infraestrutura de gerenciamento de serviços para tecnologia da informação. Então a gente só faz esse gabarito. Então essa orquestração está sendo o pulo do gato, né? Eu vejo lá atrás o que já está acontecendo, trago com tendência para cá, a gente tropicaliza, né, e vai desenvolvendo várias iniciativas. Algumas dão certo, algumas dão muito certo, outras dão errado e a gente volta para a prancheta e entende por que deu errado. Então tem muito do errar rápido e barato que está na moda das pessoas falarem, né? O importante na inovação é errar rápido e barato. Eu falo, não, errar rápido e barato faz parte, né? O que a gente tem que fazer é aprender com esse erro para não errar de novo, né? E aí começa de novo história de gerenciamento de conhecimento, KCS vindo na veia, né, com design para gestão de tecnologia da informação, como é o que acontece conosco lá na área de logística hoje. Por que faltou esta peça deste veículo? Antes ninguém perguntava isso. A intenção deles é, não, podemos até estudar isso, mas agora tem que atender o cliente. Manda, compra, paga mais caro, envia assim, vamos atender o cliente. Atender o cliente é bom ou ruim nesse caso? Com o passar do tempo, isso pode ser ruim, porque vai ficando mais caro atender cada vez mais o cliente, não criar um acordo com ele. Nesse momento, a gente está criando acordo de nível de serviço com os clientes. E nós estamos esclarecendo para os clientes, eu não vou te atender em 100% das vezes como você imagina, mas está aqui meu plano de progresso para te atender o mais próximo possível de 100% das vezes com o passar dos tempos. Então é começar a realmente criar acordos de nível de serviço. E isso a gente aprendeu em TI, faz com o usuário, e por que a gente não pode fazer com o jurídico, com a área de compras, com a área do financeiro, né? E na área de negócio deles, eles fazerem isso para os clientes deles. Então é assim que a gente vem aportando, tá? Eu adoro esse bate-papo, eu adoro essa abordagem, por quê? Porque, primeiramente, a gente está falando de serviço, né? Então, quando a gente olha da perspectiva do serviço, você sempre tem alguém que é o requisitante desse serviço, seja lá qual for. E você tem uma infraestrutura por trás para fazer com que esse serviço funcione. E pode ser multidepartamentos. E aí, certamente, no caso da Volvo, são multidepartamentos, né? Que o Bittencourt até citou aí. Às vezes vai mandar uma peça para atender um determinado prazo, mas pagou mais caro por ela. E aí você vai melhorando esse processo. Qual que é o reflexo geral de você fazer um bom projeto orientado a serviço? É o sucesso da empresa, vamos dizer assim. Porque cada empresa tem uma missão. Qual que é a missão da Volvo? Ou qual que é a missão da empresa tal? Produzir, deve ter uma missão lá, produzir caminhões, etc. Eu estava brincando e eu gostaria de dar um exemplo, não falando mal de nenhuma marca, de nada, esse é um dado que está na internet. Por exemplo, nos Estados Unidos fizeram uma estatística no setor automotivo, qual a principal marca hoje, né? Qual uma das principais marcas que estão aí na lista dos clientes mais insatisfeitos, né? Eu estava citando isso por o Bittencourt esses dias atrás. Pasmem, a Land Rover Jaguar, né? Agora, alguém tem dúvida que a Land Rover Jaguar tem grandes processos fábricos, tem grandes engenheiros, tem grandes tecnologias? Não, mas por que os clientes estão insatisfeitos? Algo está acontecendo.
Aí você vai avaliar por que ele não está satisfeito? Ah, porque o produto está dando muito problema. Ah, ok. O atendimento a esses problemas está sendo rápido, está sendo eficiente, está de fato resolvendo, né? Eu gosto muito de fazer uma pergunta, às vezes, quando eu estou dando algum treinamento, eu gosto muito de fazer uma pergunta para as pessoas: o que é um bom atendimento? É quando você é simpático, você é carinhoso, você fala 4, 5 idiomas, né, e etc. É isso que os clientes querem hoje. O cliente está amadurecendo para um processo onde ele quer objetividade, atendimento da necessidade dele, que esse atendimento seja feito dentro de um prazo. E eu gostei dessa colocação do Bittencourt. Não é de qualquer prazo, é dentro do atendimento, dentro de um prazo acordado. Né? Se você atendeu mais rápido que isso, beleza, porque você, quando faz um planejamento de um processo para atender um determinado serviço, você tem recursos, esses recursos têm custos. Né? Então, para que eu atenda mais rápido, eu tenho que investir, às vezes, mais recursos, mais tecnologia e aumentar o preço do serviço. Então, o que eu gosto muito é atendimento, objetividade, atender necessidade, atender dentro do prazo acordado e outra coisa, para fechar o ciclo, obter o feedback. Por quê? Porque é o feedback que te dá todo o embasamento para que você melhore o seu processo, seja embutindo mais custos, seja reduzindo custos, seja embutindo tecnologia, seja retirando tecnologia, seja capacitando mais a sua equipe, né? Tudo isso é importante na avaliação. E isso é uma coisa que nós, que somos da área de TI, já estamos fazendo há bastante tempo, né? Temos disciplinas largamente exploradas no mundo, desde o final dos anos 80, né? Temos ITIL, temos COBIT, temos KCS, temos ISO 20000, temos muita disciplina que discorre basicamente sobre qualidade em prestação de serviço. E quando o Bittencourt citou de volta para o futuro, foi buscar essas metodologias que elas já eram um futuro lá no passado, entendeu? E que agora elas podem ser aplicadas. Deixa eu até pegar um gancho do que você está falando aí, Osti. Tenho aqui uma pergunta do Gleison Bento, né? Está no chat aqui. Ele fala sobre essa questão e a gente fala naquilo que você falou agora, né? A base disso tudo é o cliente cada vez mais exigente, né? E ele está querendo cada vez mais puxar o comprometimento do fornecedor, né? Por qualidade, por tempo de atendimento, né? E nós, enquanto fabricantes, fornecedores, estamos tentando se adaptar a essa exigência, né? E assumindo contratos de garantias de atendimento, os SLAs, né? Eu estou me comprometendo. E à medida que eu me comprometo, eu começo a ter que necessariamente mapear detalhes do que eu sou capaz de atender. Sem dúvida. Né? Se eu não tiver isso mapeado para poder medir exatamente o tempo, à medida que eu cometer algum erro, eu falo, mas eu não vou nem saber, se eu não tiver mapeado, onde é que eu errei. Né? Então, o SLA realmente ele é necessário, aí traduzindo isso em mapeamento de serviços mesmo, né? Para poder acompanhar. Você tem que e aí eu vou, de entrega. Isso. E aí eu vou na pergunta do Gleison aqui, que ele justamente está questionando isso, né? Como a gente transformar esse SLA, esse compromisso, né, numa cultura saudável para o negócio, né? Ou seja, eu acho que o Bittencourt pode começar esse tipo de questionamento que você já comentou um pouquinho, né? Porque não é fácil você falar de ITIL sem falar de ITIL, né? Porque já tem essa reserva do pessoal, né? Isso. Então, mas isso é uma coisa bacana. À medida que você consegue implantar essa cultura numa empresa, não só na área de logística, como no teu caso, mas na área da contabilidade, em geral, né? Afinal de contas, nós temos clientes em todas as áreas dentro das empresas. Sensacional isso, né? Então, como é que é isso? Como é que foi transformar essa necessidade de Bittencourt num ambiente saudável, né, tranquilo, gerou resultados já, né? Bacana.
Eu vou tentar responder aqui, Bento, daqui a pouco você sinaliza se está respondido ou não, tá? Quando você colocou ali, se o SLA é o primeiro passo, né, para criar disciplina de processos. É um dos passos, tá? O primeiro passo é catequese mesmo, né? Tá entendendo as necessidades. Então, eu acho que antes da gente usar 5 metodologias, 10 passos, 5W2H, esse monte de siglas aí, a gente tem que usar uma coisa que a gente já nasceu com ela, que foram 5 sentidos, né? Então, a gente sempre começa, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso ter empatia, eu preciso escutar, eu preciso falar, né? A gente precisa tocar nos problemas, ter empatia quando está por dentro deles para entender o que está acontecendo. Então, quando você coloca ali como transformar um SLA numa visão de NPS, né? Você falou ali para o NPS do Net Promoter Score, né? Muito voltado à pesquisa de satisfação e nível de satisfação das pessoas quanto a um grupo de pessoas quanto a um serviço. Isso interdepartamental que você perguntou aqui, como criar isso numa cultura saudável do negócio para que isso não vire arma, né? Para que não vire arma, aí já começa a história, não pode ser uma promessa de Haiti, aí qualquer coisa, eu acho que me complementa, tá? Não tem que ser uma promessa, tem que ser um acordo, né? Normalmente promessa a gente acaba fazendo de joelho, né? Vai lá pro santo, vai lá pro santinho, cada um tem o seu, né? Promessa normalmente a gente faz de joelho, de mãozinha cruzada ali pedindo. Quando eu faço um acordo, eu chegava para a área e falava, escuta, você sabe o que é SLA? Não, não sei. É uma forma de eu te atender melhor e dentro da tua expectativa. A pior coisa que tem é você não ficar sabendo quando você não vai ser atendido, correto? Ah, correto, eu sofro demais com essa situação. Não, então legal. Então, para essa e essa que você elencou aqui comigo, eu vou te responder em até X horas, e nessas X horas eu vou levar até 90% da assertividade, ou seja, de cada 10, uma eu vou perder e não vou te atender nesse prazo, tudo bem? Ah, como é que é isso? Não, vamos criar um catálogo de serviços para você? Quando eu cocrio, é isso que eu quero te responder, Bento. Quando eu cocrio, né, e aí vem uma outra frase de efeito que eu uso muito lá na companhia, que o pessoal fica assustado quando eu falo, ninguém tem filho feio. Então, quando nós chegamos e cocriamos algo com alguém, e este projeto passa a ser nosso, o SLA não vira uma arma, porque o filho é nosso. Nós acordamos. Eu sei quantas pessoas eu tenho para atender aquela demanda no meu time. Eu sei quanto tempo em média ela leva. Vezes o número de vezes que você demanda, porque está na minha base de tickets lá, eu sei qual é a minha performance para te entregar esse serviço. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, SLA não é para ser batido, já diz, né? É um service level, é para a gente ficar ajustando esse agreement para maior ou para menor. Tem até uma das pessoas que está aqui no grupo com a gente, que eu estou vendo alguns nomes que estão aqui, né? Tem um cara que me ensinou muito o conceito de erguer a barrinha. Ele está aqui, que é o Gerson Gonçalves, né? Quando eu trabalhei com ele, né, prestei serviço por muitos anos num time para ele, e ele falava, ergue a barrinha, Bittencourt, ergue a barrinha. Eu falei, mas que diabos esse cara está sempre querendo erguer a barrinha? Porque lá ele já sabia que nível de serviço é algo que a gente administra, não é objetivo para bater. Ah, bati 90% da meta, deito na corda. Mês que vem eu tomo pancada, porque bateu 85, caiu a performance. Não é sair atrás do nível, é ver o que eu posso incrementar, que mais importante do que o serviço que eu faço no meu catálogo é o que eu devo deixar de fazer. E deixar de fazer, hoje em dia, não é parar e entregar para outra área, porque eu já sou área de negócio, eu vou parar de fazer meu core? Não. É como é que eu posso deixar de fazer automatizando, como é que eu posso deixar colocando um RPA, colocando uma inteligência artificial, colocando via drone, aí a inovação vem naturalmente. Então, o meu foco, Bento, na minha visão, daí eu acho que complemento, acho que vai ser legal, não é olhar o SLA pelo SLA, né, e a minha promoção, o meu Net Promoter Score, vai vir naturalmente porque eu estou fazendo acordos e projetos junto com aquela área, e não só prestando serviço de um lado, a gente faz junto. Né? Então é mais reunião, é mais pessoas e menos tecnologia. Né? E a barrinha, naturalmente, ela vai subir. Ela vai subir. As pessoas, vocês compram hoje uma coisa pela internet, o melhor prazo de entrega para vocês é ontem, né? Se a gente pudesse clicar hoje para receber ontem, a gente gostaria dessa opção, mesmo que tivesse que pagar mais. Então, na maioria das vezes é isso que eu faço. Quando nós fazemos reunião sobre nível de serviço, até teve uma segunda-feira agora que passou, em quanto tempo vocês me atendem? Eu pergunto, em quanto tempo você quer ser atendido? Porque daí nós vamos desenhar esse serviço, nós vamos desenhar quantas pessoas vão precisar, e aí assim a gente vai acordar. Então não vira arma se cocriar, Bento. Agora, se
impor e falar agora o SLA é tantos por cento, eu concordo com você, porque essa pessoa não está catequizada nessa cultura, aí ela não vai entender, ela vai ligar reclamando, xingando e pedindo para ontem, por mais que você tenha atendido 50 vezes bem, na número 51 chegou ali, você errou, você vai ser punido por aquela lá. Tá? Então, eu acho que é mesmo uma questão de aculturamento. Tá? Espero que tenha atendido a resposta aí, se quiser complementar. Eu gostaria, sim, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de parafrasear, aí, coisas que eu acho interessante do que você falou. Primeiro, que o SLA ele tem que ser definido junto com as pessoas, junto com as áreas, porque eles têm que ser pai do projeto. E isso por quê? Por uma simples razão. Primeiro que tem que ter um SLA, porque sem um SLA significa o quê? Se você não tem um acordo, qualquer atendimento sempre será ruim. Por mais rápido que seja, vamos supor que a sua capacidade de produção seja 1 hora e você está entregando em 10 minutos. A percepção de quem está recebendo o serviço é de que você poderia entregar em 5. Uhum. Então, se não tiver esse acordo e que avalie o processo e a capacidade real de entrega, já começou errado. Isso, tem até uma fábulazinha lá do Alice, País das Maravilhas, né, que quando a Alice lá pergunta para o coelho, né, esses 2 caminhos, onde eles levam, né? E o cara fala, para onde você quer ir? Tanto faz. Se tanto faz, qualquer caminho leva para onde você quer ir, concorda? Então você tem que ter a visão de para onde você quer ir. Essa é a base de tudo. E a segunda coisa que você citou, mas eu gostaria de usar a palavra, que é revisar. Por que revisar? Porque é aquilo que ele falou. O atendimento, o SLA ele pode subir a barrinha, como o Gerson. Eu e o Gerson trabalhamos juntos, eu tenho esse prazer de trabalhar junto com o Gerson. Então, essa da barrinha ficou famosa, hein? Nunca mais esqueci. Gerson, nunca mais esqueci disso, Gerson. De subir a barrinha. Eu gosto muito dessa ideia, de você poder revisar. Por quê? Porque, às vezes, o serviço está superdimensionado para o que você tem de estrutura para atendê-lo. Você nunca vai conseguir atender. E, por outro lado, também é positivo, é verdadeiro. Às vezes, você tem condições de atender melhor do que você está prometendo. Então, você tem que ir revisando. Cada SLA ele tem que ter um prazo de revisão para que você avalie onde estão os gargalos. E esse gargalo, isso funciona como um painel de um carro, né? Se você pegar um painel de um carro e você for dirigindo, tá lá, temperatura está certa, velocidade está certa, contagiro está certo, combustível está disponível, está tudo certo. Então você olha para um dashboard que o pessoal fala aí hoje, está tudo certo. Só que você deveria estar indo para São Paulo e você está indo para Porto Alegre. Você pegou a BR na direção errada. Então, assim, você tem que saber para onde você quer ir e você tem que saber qual é a sua capacidade de entrega, planejar e revisar. Isso é fundamental. Bacana. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para o quarto final aí da nossa conversa. E eu queria fazer mais uma provocação para vocês, no sentido de... nós estamos aqui querendo valorizar essas inteligências de TI que estão sendo aplicadas nos negócios. Esse é o propósito da nossa conversa. O Bittencourt já comentou aqui dos avanços que teve, como é que se diz, da área de atuação dele, que no começo o pessoal torcia o nariz por achar que era tecnologia e tal. Então, o Bittencourt, você consegue perceber essas melhorias, e consegue passar essas melhorias para a gestão da empresa como um todo? Já está palpável esse avanço, né? E mais, há algum reconhecimento que foi aplicado metodologias de TI para o negócio? Uhum. O que vem acontecendo? Está bem boa a tua pergunta, né? Nós ali, especialmente ali dentro da companhia, né? Estamos tentando desmistificar. Imagina uma companhia que está há
mais de 40 anos dentro do Brasil num formato muito tradicional, né? Então, para vocês verem como não tem a ver só com tecnologia, né? Até hoje, a nossa linha de produção utiliza mainframe na linha. Nós temos um mainframe. Então, isso é muito tradicional em banco também, né? A gente ainda encontra muita tecnologia muito antiga rodando. Então, não é uma questão de avanço tecnológico, né? É uma questão realmente de empatia e atendimento de pessoas, né? Entendimento de plataforma de negócio. Então, o que eu quero provocar com isso, né? A gente teve no nosso bate-papo também um assunto acerca de qual é a metodologia que vocês usam na Volvo, né? Eu falo, gente, nós fabricamos caminhões, né? Nós fabricamos foguetes, né? O pessoal acha que é alguma coisa da NASA, né? E não é, né? O que nós fazemos ali é tentar usar tudo que a tecnologia tem a favor. Então, houve realmente uma iniciativa quando nós começamos, como a maioria das empresas aí há 4, 5 anos atrás no Brasil, todo mundo descobriu um foguetinho na sua vida. Todo mundo usava o foguetinho para inovação, né? Eu estou criando uma inovação aqui, lança um foguetinho aqui, um foguetinho lá. A diferença do foguetinho é que o foguetinho não tem freio, né? Você dispara ele só sobe, né? Você não consegue voltar, você não consegue desacelerar, você não consegue pousar de novo o foguete para daí fazer outra missão. Então, o que nós fizemos ali é um reconhecimento de fazer vários tiros curtos, Misato. Então, nós começamos essa estratégia de SLA, adaptação para tecnologia esse de volta para o futuro que o Ost falou, né? Então trouxemos o ITSM disfarçadamente, trouxemos busca direta banco de dados, né? Também de forma escondida, sem chamada tecnologia. Trouxemos também RPA. Se a gente só chegasse dizendo que ia fazer projetos de RPA, ninguém compraria. O que a gente fez, nós vamos automatizar as tarefas de escritório. Legal, isso me interessa, porque RPA era coisa da TI, né? Então, isso foi criando um reconhecimento nesses nossos clientes. Eles, que legal, a TI não é só essa área que entregava os sistemas para nós, que eu não consigo mexer porque fica lá na Suécia, no nosso caso distante, e que a gente tem alguma certa liberdade aqui no Brasil para atuar, mas o cara de IT fica sozinho? Não, não é muito mais que isso. Esse cara traduz as nossas necessidades, mas você tem que deixar quais são. Então, esse reconhecimento vem pelas pequenas entregas, Misato, né? Não vem num grande projeto. Eu podia muito bem comprar 5 drones no meu budget lá e mandar voar pelo armazém. Aí aparecer, sei lá, na Gazeta do Povo, Volvo inova com o uso de drones dentro da logística. Lindo. Vende perfeito o mundo de IT, mas o que eu entreguei de velocidade de entrega de peça para o meu cliente lá na ponta, com o drone voando? Nada. Só aumentei a conta de luz, de energia, e vinculei uma notícia aí dando a sensação de uma super inovação. Então, tecnologia por tecnologia não está agregando nada, né? Então, o nosso reconhecimento está vindo daí, de dentro de casa, desses próprios solicitantes. Não adianta eu pegar tudo que tem de novo e ficar, olha, está sendo uma tendência agora, está se falando muito agora, né? Machine Learning. Aonde eu posso usar Machine Learning? Não sabemos ainda. Então, é isso que a TI tem que buscar. Então, até tocando um pouco na função, né? Quando me perguntam, mas o que você... Outro dia me perguntaram num outro evento, né? O que você imagina do gestor de TI? Eu falei, gente, eu continuo TI. Mais do que nunca. Agora eu tenho que ser mais TI do que nunca, né? Mas melhor do que ser TI, eu tenho que usar a TI a favor do negócio. Então, isso tem que estar realmente embarcado, então a gente tem que ser tradutor. Então, se a gente pensar aqui nas nossas carreiras aí há 15, 20 anos atrás, né, dependendo da média de idade aqui de cada um que está participando, a gente ouvia que para crescer em IT, ou você era um técnico excelente técnico que se estacionaria ali como um especialista, ou para você crescer na carreira de IT, você tinha que cuidar de um novo fator que a IT não queria nem saber, que era a gente. A maioria das pessoas falavam assim, puxa, eu gosto de tratar com máquina porque máquina é binário, gente não é, né? Gente é mais complicado. E agora a gente não escapa mais, porque a gente precisa das máquinas a ponto de que nós estamos querendo que as máquinas se comportem como gente, como pessoas. Então a gente vai ter que traduzir esse modelo aí. Então, mais do que nunca, eu nunca vou estar usando com tecnologia atendendo pessoas. Esse é o grande ponto. Daí vem as entregas. A tecnologia por si só não é reconhecida, Misato. Ela é reconhecida quando ela entrega valor para alguém. Puxa, eu ia receber amanhã, mas recebi hoje. É isso que o cliente valoriza. Se eu usei machine learning para otimizar a rota, o cliente não se importa com isso. É a experiência dele que vale. Mas isso é mais importante, né? De fato, trazer ganho para o cliente, né?
E essa percepção que acho que a gente tem que trabalhar. Na visão do Carlos Oste também, né, Carlos? Você também tem uma outra dificuldade, você tem que traduzir o que o cliente está precisando, entregar essa melhoria para o cliente, desenvolver uma ferramenta, né, que contemple tudo isso, né? Eu não sei como é que você vende também. O Bittencourt se saiu bem na hora de vender como é que é o resultado disso, né? Para você, como é que você entrega isso, essa percepção de ganho? Na verdade, olha, tem até um tema aí para um outro evento, sabe? Que é a relação que existe. Verdade, existe um outro tema, inclusive, como a grande maioria das pessoas aí são da área de tecnologia, que estão ouvindo, que é a relação entre fornecedor de TI, que é empresa que entrega projetos da área de TI, e cliente. Aí existe um afastamento muito grande. E esse afastamento, no fundo, também existe hoje entre a área de TI da empresa e as áreas de negócio. Por incrível que pareça. Tem certas mentiras universais aí, na minha opinião, tá? Me desculpem. Mas a primeira é a TI é um pilar do negócio da empresa. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu tenho clientes que, se a gente desligar os servidores de TI deles, some a empresa. Elas hoje deixaram de ser empresas que fazem o que elas dizem que fazem e, na verdade, se tornaram empresas de TI. Que elas são tão dependentes da TI que, se a TI falhar, a empresa não consegue prestar seu serviço. Muita empresa aí não é prestadora de serviço de saúde. Ela é uma empresa de TI. Por incrível que pareça. Mas, no entanto, a TI, os gestores de TI, eles têm uma certa dificuldade de mostrar esse valor para o board da empresa. Sim. Uhum. Entendeu? Ele tem essa dificuldade. Nós, como provedores, a gente tenta fazer mais ou menos o que o Bittencourt está fazendo dentro da empresa, que é de quebrar essas barreiras, que é a mesma, como eu citei no início da minha fala, a mesma barreira que existe entre o setor de TI e os setores de negócio da empresa, existe também entre os provedores de serviço e os fornecedores. Inclusive, os clientes e fornecedores, até a ponto de se tratar mal, né? Eu penso assim, o que eu quero dizer não é tratar mal, deixa eu refazer minha fala, é de ter uma ideia de que o fornecedor não é, de fato, um parceiro para o negócio. E tem que ser. Como a TI tem que ser o parceiro do negócio interno dentro da empresa. Entendeu? Eu sei que a gente está já bem no final, eu gostaria de falar uma coisa que, para não esquecer, uma coisa que a gente comentou antes, e agora na última fala do Bittencourt, eu gostei bastante, foi falar um pouco sobre a coisa do Customer Experience. Então, toda vez que a gente fala de experiência do cliente, experiência do usuário, para mim não existe usuário, né? É tudo cliente. Seja cliente da área de TI, um departamento é cliente do outro departamento, né? E o cliente que compra o meu produto, ele é o meu cliente. Então, para mim, tudo é cliente. Mas, quando a gente fala de satisfação de cliente, e a gente, nesse evento especificamente, a gente está falando de gestão de serviço, é muito importante a gente perceber que o que de fato provoca essa experiência positiva, entendeu? E aí eu gostaria de citar uma coisa que é a coisa das profissões. Essa semana, um colega nosso está saindo da empresa dele, está buscando uma outra oportunidade, e eu estava comentando com ele, falei, olha, ele falou, eu gostaria de me recolocar numa outra empresa, e você pode me ajudar? De repente, manda um currículo para as empresas conhecidas. Eu falei, você já buscou as vagas de gerente ou gestor de experiência de usuário? E agora tem, se você vai no LinkedIn... Customer Service tem bastante, gente. É Customer Services. Ele, mas eu não sou da área. Eu falei, leia o papel que você vai ver que cabe como uma luva. Exato. Entendeu? A minha área hoje é Customer Service na companhia. Exatamente, a sua área é Customer Service. Então, em resumo, quase que tudo que a gente falou. E as próprias profissões, nós que somos da área de TI especializada em gestão de serviço, estamos completamente habilitados a preenchermos essas vagas de Customer Service.
Não precisa ser um cara do marketing ou da área do recurso humano ou de outras áreas aí. Uhum. Nós temos essa experiência, porque nós estamos há muito tempo fazendo gestão dos nossos clientes. E é assim que funciona. É verdade. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para o finalmente da nossa conversa de hoje. Passou rápido, a gente nem viu aí, 1 hora já quase. Eu já queria, então, que vocês nos deixassem umas mensagens dessa experiência, principalmente aqui, para a gente perceber se nós já conseguimos enxergar assim, uma metodologia ou uma estratégia, né, para implementar esse service manager na empresa como um todo. Você já consegue pegar isso, encapsular, né, Bittencourt, um pouco dessa estratégia que você utilizou para poder fazer isso em outras áreas, portar essa inteligência, né, essa estratégia para outras áreas? É possível? Já consegue enxergar isso? Consigo ver, Misato. Vejo isso todos os dias, até em outros departamentos da companhia, falando com colegas também de IT que já estão nessa missão em outras companhias também, tentando ser esse missionário de IT Bacana. dentro de outras áreas, tá? Mas o recado que eu dou aqui para as pessoas, a gente escutou muito o termo pense fora da caixa, né? Acho que a gente já tem que trocar o pensar por agir, né? A gente já pensou muito fora da caixa por muito tempo. Então tá na hora da gente realmente, essa escadaria é enorme, assim, eu vejo uma escadaria enorme, a gente só começa como? Andando o primeiro degrau, né? Então é a mesma coisa quando correr, né? Quem corre, tem muito corredor de rua aí, como é que você começou? Eu comecei caminhando, e parece que não vai chegar, e quando a gente vê, já tá correndo, tá? Então o que eu digo, quais são os nossos primeiros quilômetros, né, na visão que eu vejo, e assim eu tenho compartilhado com alguns colegas, né? É o gestor de TI só se apropriar dessa bagagem que ele já tem técnica, e entrar um pouquinho que seja em design thinking de serviços, em modelagem de negócio, bibliografia tem de monte, metodologia para quem gosta tem de monte também, então é só colocar lá design thinking de serviços, metodologias para customer service. Vocês vão ver rapidamente um Lego tão grande que isso vai dar, talvez, a tecnologia está gostando muito do termo boost, né? Como é que a gente faz para impulsionar isso, né? Eu acho que o grande gás para a gente poder assumir, usando a tua fala, que foi uma provocação no começo, falei, quando que eu vou ver um CIO como CEO de uma empresa, né? Quando ele juntar esse trunfo que a gente tem de anos em tecnologia e a gente aprender a gestão de pessoas e processos de negócio, que é muito mais fácil do que o contrário. O vetor contrário é dificultoso. Você pegar alguém com 30, 40 anos de carreira em gestão de negócios e querer incutar agora tecnologia na cabeça dele a todo vapor. Não vai dar muito certo. Então, isso tem sido uma oportunidade para nós profissionais. Então, eu vejo isso com bons olhos, sim, e vejo isso como uma grande tendência, tá? É a minha visão aí de outros colegas, que, para variar, né, minhas opiniões não são minhas, eu cocrio ela com os meus colegas, né? Então, isso é a melhor das formas, fazer sempre junto, né? Não carregar piano, isso dá dor nas costas. Ô, Carlos Rocha, você também tem feito esse papel de implementar essas inteligências de TI em áreas que não são necessariamente de TI, né? Você tem feito isso também, né? Em prefeituras, em uma série de órgãos. Você já consegue também determinar uma estratégia, ter um plano Claro, de... claro, Misato. Eu até gostaria de, para as pessoas que estão participando do evento, até trazer essa pergunta, né? Que outras, hoje nós falamos muito em Enterprise Service Management, né? Quer dizer, a adoção de serviços empresariais, que é converter aquilo que antigamente a gente chamava de IT Service Management, muito focado no TI, gestão de serviços de TI, em gestão de serviços empresariais. Hoje eu trabalho em vários projetos onde as empresas estão adotando os seus departamentos, adotando SLAs, adotando ferramentas de gestão de serviços, criando catálogos de serviços, utilizando as metodologias que a TI trouxe, como a ITIL, o COBAT, uma boa leitura, né, o ITIL 4, né, é uma revolução, eu diria. Houve uma ruptura interessante nos modelos anteriores da ITIL, que elas eram muito focadas em processo. Hoje ela se Ela é muito prescritiva, né? Depois da 3 todo mundo largou. Era muito prescritiva, exatamente, você usou a palavra certa, muito prescritiva. Hoje ela orienta no trabalho orientado a serviços. Ela é basicamente serviços. Então,
se você pensar, qualquer setor da empresa pode ser um prestador de serviço. E aí eu gostaria só de explicar uma coisa. Quando a gente fala de Enterprise Service Management, às vezes se confunde. Muitos clientes às vezes perguntam, isso é a mesma coisa que CSC ou Shared Services? E as pessoas confundem um pouco. Não é a mesma coisa. Tá? Shared Services é uma metodologia, uma disciplina, uma tecnologia que vai focar, centralizar serviços. Por exemplo, na Índia, lá tem um monte de empresas especializadas em contabilidade, com sistemas implantados, que eles podem funcionar como uma central de serviço contábil para N empresas. Da mesma forma que você pode criar torres de serviços aqui no próprio Brasil. O que a gente está falando é você utilizar uma metodologia padronizada, que é padronização de processo, uso de acordo de nível de serviço, chame como quiser, mas que seja um acordo de nível de serviço que estabeleça quais são as condições para prestação de serviço, sejam os seus prazos, as condições, os investimentos. Então, só para concluir, eu diria assim, que a gestão de serviços empresariais dentro da empresa, das companhias, que o Enterprise Service Manager está galgado em tecnologia, sim. Está galgado em metodologias modernas, sim. Mas só que ele está galgado principalmente em pessoas motivadas e capacitadas. Então, você tem que vencer essa coisa, disseminação de uma cultura de serviço dentro das empresas, ou seja, cultura de serviço largamente disseminada. Disseminar a cultura de serviço. Olha, uma coisa inadmissível, na minha opinião, quando eu, como cliente, peço alguma coisa e alguém que está envolvido no processo fala, isso aí não é comigo, é com outro setor. Meu, se essa atividade caiu ali, ela está mal planejada ou ela deveria ter sido organizada, padronizada para que isso aconteça. E eu não deveria ter tido uma resposta como essa. Né? E isso acontece. E isso aí é frustrante. E eu acho que as empresas têm que investir nisso. Que eu diria que investimentos adequados em tornar os departamentos prestadores de serviço. Senhores, já estamos aqui no nosso minuto final da nossa conversa. Temos uma pauta grande ainda de assuntos que a gente gostaria de debater. Acho que nós vamos deixar aqui, fazer uma nova rodada de conversas aí. Mas o Carlos Ost comentou uma coisa bacana sobre a questão da formação às vezes, de um segundo degrau aí da profissão, né, de tecnologia, né? Uma coisa bacana que muitas vezes a gente não abstrai o nosso conhecimento para aplicar esse conhecimento em outras áreas, né? Acho que isso é uma bela reflexão. E talvez até a gente tenha uma missão também de evangelizar esse assunto para que outros profissionais comecem a despertar por isso, né? Para perceber essa aplicabilidade do que já conhece para outras áreas. Eu gostaria já de chamar para vocês, 2 minutinhos de cada um, para uma mensagem final, né? Pensando nessa ideia da gente poder dizer se valeu a pena a gente estar aí, né? Pleiteando ou galgando uma carreira mais executiva, mais de gestão de negócio, né? Para as empresas e que deixemos aí uma mensagem para outros profissionais possam usá-las como referência, né? Bittencourt. Bom, primeiro agradecer, Misato, mais uma vez o convite. É sempre bom estar com os colegas, né? E principalmente quando eu consigo estar em fóruns de IT, né? Que sempre são os fóruns logísticos que estão em volta de mim. Então é muito, muito bacana encontrar até pessoas de longa data aqui já, fico bem satisfeito, né? Em ver que algumas delas, e muitas delas que estão aqui nesse grupo fizeram parte dessa jornada, né? Então, mais uma vez dizer que cada vez mais nós vamos ser mais TI. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. A gente só está aprimorando essa nossa essência. Se tem alguma coisa que a gente está versionando, é a nossa carreira, né? Não é as tecnologias que a gente aplica. Então a gente vai ter que criar. Tem o profissional 4.0, o gestor de TI 4.0, é esse que vai ter que estar antenado cada vez mais no negócio, né? Então se inspire, eu acho que vale a pena, né? Eu vivo isso, colegas meus vivem isso, né? Senão a gente pode ser somente um grande especialista.
especialista, né? E o grande especialista normalmente tem, quando está ligado a uma tecnologia, nós mesmos estamos criando coisas com data de vencimento, né? Então, eu sempre digo assim, eu sou especialista na tecnologia A, B e C, até essa tecnologia ser deposta, você tem que preparar uma outra, né? Isso é verdade. Então, a mensagem que eu deixo aqui é aprofundar em design de serviços, design de pessoas. Mas como assim design de pessoas? Procure esse termo, design de pessoas. Né? Tentar aprimorar, ter equipes híbridas, né? Comecem a pensar nisso, em equipes híbridas. Eu não tenho nem organograma no meu departamento mais, para vocês terem ideia. Eu tenho um diagrama de fortalezas, quem é bom nesse assunto, e quem eu convoco por projeto são as pessoas que têm essas características, não pelo cargo que elas têm. Então isso fica em segundo plano, né? Então a mensagem que eu dou não pense fora da caixa, vamos agir fora da caixa. Estou à disposição no meu LinkedIn, às vezes demora um pouco para responder, porque eu vou numa sequência, né? Sempre vão as pessoas do meu dia a dia da empresa, logo em seguida os meus alunos, e depois, em consequência, já as pessoas que vão interagindo em vários fóruns e tudo mais, mas não deixo ninguém sem resposta, né? Para não deixar ninguém insatisfeito, né? E outra coisa que, para finalizar, nós não medimos pesquisa de satisfação mais lá no departamento, a gente está medindo o nível de insatisfeitos. Isso é uma outra grande virada, né? A gente quer diminuir o número de insatisfeitos, já está invertendo esse vetor, porque essa história de quem não responde pesquisa de satisfação é considerado bom, a gente arrancou de lá. É isso. Interessante, bacana. Pano para manga para nosso próximo evento. Fica aí, Carlos fica Ost. a pepita para frente aí. Carlos Ost, Então, mensagem final. Bem rápido, eu adorei falar que utiliza mainframe na Volvo e que ainda utiliza lá o AS400. Isso só demonstra que uma empresa, que a tecnologia, ela é só uma camada. Na verdade, você pode aplicar muita inteligência em cima do processo. A tecnologia que está por baixo independe. É isso. E realmente estamos numa fase muito bacana. Fiquem de olho em Enterprise Service Management, que eu acho que é uma letrinha aqui a mais uma letrinha, mas o importante é que isso aqui realmente está escondido aqui embaixo, um conceito legal, né? Agradecer também o convite, Misato. Super legal trabalhar com o Bittencourt nesse evento também aí, junto. Valeu, obrigado a você. Como interlocutor. E como a gente conversou da outra vez, é tão divertido, né? Eu faria isso um monte de vezes, é muito legal. Adorei também. Obrigado, Misato. Obrigado todo mundo, né, que está aí presente. Pessoal, obrigado aí, Carlos Ost, obrigado, José Bittencourt, obrigado pela disponibilidade, agradecimentos à Volvo também por a gente poder falar abertamente do nome da sua empresa. Acho que a gente aqui não vai conseguir realmente, numa conversa de 1 hora, cumprir essa nossa missão de querer ajudar os CIOs a tornarem-se mais CEOs das empresas, né? Que é o nosso propósito aqui, ajudar a fazer isso. Eu já deu para perceber que nós temos um tema bastante interessante e a gente vai poder debater isso mais vezes. Já estou vendo que tem gente aqui mandando mensagem no WhatsApp, perguntando coisa, quando vai ter a próxima rodada já. Então, eu acho que é um tema bastante provocativo. Está aqui o nosso amigo Lúcio Fonseca, lá de Belo Horizonte, que também a gente deve levar esse tema para uma esfera nacional, né, Lúcio? Então, eu gostaria de poder a gente bater mais nessa tecla para poder a gente ter mais subsídio para fomentar e incentivar para que os nossos gestores de TI também saibam do seu potencial para alçar voos maiores. Para efeito de gravação, vamos encerrar aqui então o nosso evento de hoje, né? Mas eu vou convidá-los para que a gente pudesse continuar o nosso bate-papo ainda, né? De uma maneira mais informal. Mas, enfim, então, finalizando, agradecendo vocês, então, por mais esse evento. Certo, pessoal? Obrigado. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, gente.